Celso, mandando um abraço também para o presidente do sindicato, sua diretoria, mas falarmos sobre a situação dos bancários, a visão que tem o sindicato, questão de prioridade de vacinação, pela exposição que o bancário tem com os clientes, com o seu dia a dia de trabalho. É muito complicado realmente. Um abraço para você, Celso, um bom dia. Os ouvintes aí da JR Web. Perfeito. JRTV, né? Veja bem, eu agradeço a vocês o convite para a gente estar tratando desse tema polêmico, né, que envolve, né, aí várias questões, né, de exposição de trabalhadores, bem como a abertura ou fechamento do comércio, enfim. Tudo isso tem afetado e mexido muito com a população, mexido muito com vários segmentos da economia, com trabalhadores, enfim, né? Então, nós temos aqui esta situação. Ele ficou muito próximo, não foi? Ele ficou muito próximo da tela. Os bancários, a gente tem ouvido permanentemente, né, clamor dos bancários nesse aspecto da exposição. Haja vista que em nenhum momento, desde o ano passado, os bancos tiveram suas atividades interrompidas no período de pandemia. Houve algumas medidas, né, em relação à prevenção e, sobretudo, a questão de colocar trabalhadores em home office, ou seja, de exercer as suas atividades em casa. E essas pessoas saíram então das agências, estão desenvolvendo as atividades em casa em forma de rotatividade, ou seja, quem está uma semana em casa, na semana seguinte vem para a agência, e quem está na agência vai para casa. Bom, o que isso significa é que houve uma diminuição do número de trabalhadores nas agências para atender ao público. E aí a gente depara com uma outra situação, que é aquelas filas nas portas dos bancos. A gente vê isso muito claramente na Caixa Econômica Federal, com o pagamento do auxílio emergencial, né? E aqueles trabalhadores, além de estar com o quadro reduzido, e aí eu quero ressaltar que por conta da pandemia, muitos colegas anteciparam o seu pedido de aposentadoria, porque emocionalmente, psicologicamente, não estavam tendo mais condições de trabalhar. Alguns teve familiares que morreram por Covid e viram outros colegas também bancários, sobretudo da Caixa Econômica, não aqui em Jiqué, mas no Brasil, também perderem suas vidas para o Covid. Isso fez com que eles antecipassem as suas aposentadorias, comprometendo ainda mais o atendimento bancário na nossa cidade e no Brasil como um todo. Você tem um levantamento aí em mãos, assim, de quantos bancários testaram positivo? Eu estou falando só da cidade de Jiqué, vocês têm uma jurisdição regional, mas em Jiqué, eu cheguei um dia desse numa agência bancária, isso já tem algum tempo, isso foi no ano passado, e estava fechada, só estava o serviço de autoatendimento, e alguém me falou assim, 5 aqui testaram positivo, como só tem um quadro pequeno essa agência, teve que fechar mesmo para que depois que esse pessoal retornasse, logo na semana seguinte e tal, fazer a higienização e voltar a funcionar. Nós não temos esses dados numéricos nem percentual. O que a gente sabe, Wilson, é que quando uma agência detectado a infecção de algum colega, né, apresentado algum sintoma, ele é colocado em quarentena, ou seja, é recomendado ele não ir ao trabalho, ficar em casa. E as pessoas que estiveram próximo dele na atividade também é feito da mesma forma. Como essas agências não têm um grupo em home office, porque o que estão em home office, Wilson, para que as pessoas entendam, é como se tivesse em um banco de reserva. Quando uma equipe sai, aqueles que estão em home office, eles entram para o trabalho, vão para os postos de trabalho. Contudo, quando você não tem essa equipe em home office, é necessário fechar a agência, passar pelo processo de sanitização, né, para eliminar
qualquer vestígio do vírus naquele ambiente, para que a agência volte a funcionar. E é recomendável, isso acontece muito na agência do Bradesco, em Piauí não tem o pessoal em home office, aqui no Banco do Nordeste também já houve esse caso, na Caixa Econômica também, no Itaú, né, que a agência teve que ficar interrompida no final de semana, ou pelo menos 2 dias da semana, para que esse processo fosse realizado, a sanitização, e quando é feito essa sanitização por uma empresa especializada, e isso não vem acontecendo em muitas agências aqui, às vezes eles pegam os próprios trabalhadores do serviço geral, e manda fazer a higienização, limpando ali as mesas, cadeiras, tudo com álcool, com um produto, e não é uma empresa especializada, ao contrário de outras agências que contratam uma empresa especializada para fazer esse processo de sanitização e garantir mais segurança e a prevenção para que os trabalhadores não sejam contaminados e nem os clientes. Mas em números, nós não temos esses números levantados de quantos bancários foram diagnosticados, tiveram o teste reagente e tal. O que eu posso dizer para vocês é que os bancos, nesse processo de testagem, os bancos têm feito, o Bradesco agora, claro, depois de uma negociação com o movimento sindical, liberou até o dia 15 de abril para que os bancários e seus dependentes possam fazer o teste para saber se está ou não com o vírus. Celso, tem uma pergunta aqui do Marcelo Ferreira, aqui no Facebook. Ele pergunta: Celso, por que os bancos, desde o início da pandemia, não foram fechados nem um dia, sem contar as imensas filas geradas em torno dos bancos? É o que pergunta o Marcelo Ferreira. Pois é, veja bem, eu estou tentando ver aqui, eu não sei se minha câmera está boa aí para vocês. Tá beleza, tá dando para ver, beleza. Tá beleza, certo. Bom, veja bem, por que não é fechado? Porque o banco é considerado, e aí eu quero destacar isso, eu agradeço aí a Marcelo pela pergunta, né? Ele é classificado como um serviço essencial. Embora para o entendimento nosso, serviço essencial do banco é a compensação. Mas existe aquela coisa, bom, se eu tenho um cheque para compensar, eu preciso fazer o depósito. Para eu poder fazer o depósito e cobrir aquele cheque, eu tenho que ir a uma agência, e a agência precisa estar aberta para isso. Claro que com essa nova tecnologia, em que os depósitos agora já podem ser feitos até em máquina de autoatendimento, esse serviço não vai haver a necessidade da abertura da agência ao público. Vai precisar, sim, ter alguém no interior da agência para processar esses depósitos que são feitos. Bom, mas pelo sim e pelo não, o fato é de que os bancos conseguiram se colocar como um serviço essencial à população e a ser entendido. Em sendo serviço essencial, esse não pode parar suas atividades, o que faz com que os bancos, em momento algum da pandemia, tenham suas atividades cessadas por conta da pandemia. E outro detalhe que eu gosto muito bem de destacar, e as pessoas vão entender, é o seguinte: o consulado de qualquer país em outro país, por exemplo, o consulado do Brasil nos Estados Unidos, aquela área do consulado, ela é regida pelas leis brasileiras. Então, a lei americana não pode interferir naquele território. Ou seja, e o consulado português, o consulado americano aqui no Brasil, dentro daquela área do consulado, o que prevalece ali são as leis daqueles países. Bom, o que eu quero fazer essa comparação é que quando um banco se instala no município, ele age como se fosse um consulado da FEBRABAN, né? Então, aqui, a prefeitura deu o alvará de funcionamento, a partir daí, a prefeitura não interfere em absolutamente mais nada, porque o que prevalece aí é as normativas da FEBRABAN, né, e do Banco Central. Então, a classificação como serviço essencial parte daí, da FEBRABAN, com o Banco Central, e todo o funcionamento
Inclusive, vocês podem observar que o horário de funcionamento do banco, que no passado, o Wilson deve lembrar muito bem disso, né, os bancos abriam 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e ia fechar 4 horas, 5 horas da tarde. Hoje já mudou isso, mas mudou isso por conta de quem? Por conta da Febraban, que estabeleceu a mudança do horário com a aquiescência do Banco Central e reduziu o horário de atendimento bancário. Mas respondendo aí a Marcela, acho que já consegui responder, e por ser um serviço essencial, e isso é importante destacar, porque serviço essencial é aquele que não pode parar. E essas pessoas que trabalham no banco, Wilson, e aí eu quero fazer aqui, porque num programa de rádio, na Rádio Povo, eu entrei e falei sobre a necessidade da vacinação dos bancários, é porque eles estão na linha de frente de atendimento ao público, né? Vocês observam que, bom, os trabalhadores da saúde, indiscutivelmente, esses têm que ser vacinados. Prioritariamente têm que ser vacinados. Os idosos, da mesma forma, porque são mais vulneráveis também, né? Agora, quando entra outras categorias na prioridade, aí a gente fica a questionar. Porque nós temos aí farmácia que não pode fechar, né? Nós temos aí os postos de combustíveis que colocam como serviço essencial também, não podem fechar. Aí nós temos padarias, supermercados, e você destacou no programa os trabalhadores de casas lotéricas, que também não podem fechar, que, na minha opinião, poderia, né? Casa lotérica poderia fechar, mas está classificado como serviço essencial. E aí eu pergunto, esse pessoal, esses trabalhadores têm que estar ali no posto de trabalho, e não é atendendo uma pessoa, né? Ele atende ali várias pessoas. A demanda nas casas lotéricas, nos bancos, em supermercado, farmácia, é muita gente que vai. É diferentemente de outras categorias que tem a escolha, tem a opção. Não é essencial, não é obrigatório estar funcionando. Mas aí o que é que acontece? Esses trabalhadores, e aqui eu destaco, por exemplo, professor de educação física de academias, se vacinaram, mas os bancários não, trabalhadores de casa lotérica não, né, supermercado não. Então, a gente precisa dar o tratamento à altura da essencialidade do serviço. É prioritário o serviço? É essencial? É. Então, tem que colocar no rol de prioridade da vacina e não privilegiar outras categorias que não atendem o volume de pessoas que atendem uma casa lotérica, que atende a farmácia, que atende o banco. Então, é nesse aspecto que eu fiz as minhas colocações e continuo insistindo nessas colocações de que a categoria bancária, como essas outras citadas, inclusive a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e tal, deve estar na prioridade. A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, esses aí já estão, sim, já sendo vacinados, até já tem em alguns estados, não sei, na Bahia parece que também, né, mas eles precisam estar em efetivo serviço. Se não tiver trabalhando, eles não podem vacinar e entram naquele calendário de idade, né, para vacinação. De opinião que todos nós somos prioridades. Todos nós. É uma questão de prioridade, é a saúde pública, né? A população. E tenho, assim, uma visão de muitas categorias. Eu concordo em gênero, número e grau com você quando trata a questão do bancário. Você não pode deixar de entender que as pessoas vão à agência bancária. Nem todo mundo está usando o Pix, não sei o que, em casa, tá, já máquina. O cara vai ao banco mesmo. E eu observo algo mais. Eu, geralmente, quando eu preciso ir a um banco fazer um pagamento, uma coisa, eu vou no final da tarde. É justamente aquele momento de menor movimento. Mas eu fico pensando, e aquela circulação de pessoas ali o dia todo, pegando, houve a higienização do local, para quem chega achando, não, eu cheguei tarde, estou mais calmo, tem ninguém, eu não vou pegar porque não tem ninguém para me contaminar. Mas todo aquele ambiente eu entendo que foi possivelmente utilizado também funcionários que podem estar sendo, né, também infectados, como nós que vamos achando que ali, porque estou sozinho, passei um álcoolzinho que está disponível lá na mão e está tudo bem. Mas não é bem assim, não. Aquele ambiente ali, se tiver de estar contaminado, vai estar. Não é isso? É verdade. A gente até tem discutido isso, porque, por exemplo,
as máquinas de autoatendimento, né? É claro que todo o processo de cuidado tem que partir da educação e da consciência de cada um. Mas quando você vai, por exemplo, numa agência bancária, no autoatendimento, tem aqui aqueles terminais, né? Então, já disponibilizou álcool gel, ótimo, né? Então, a pessoa, antes de ir à máquina, lá, higieniza a sua mão ali com álcool gel, usou a máquina, pegou seu dinheiro, fez seu depósito e tal, retorna, novamente usa o álcool em gel, então, e aí você higieniza a sua mão para se proteger. É ótimo, mas isso passa pela educação e consciência de cada um, né? Há a recomendação de cada um também carregar seu álcool em gel, porque, por exemplo, você chega ali no G Barbosa, tem ali a máquina de autoatendimento, você vai na rodoviária da mesma forma, mas ali naquele local não há o álcool em gel colocado ali para que as pessoas possam usar. Então, você tem que carregar o seu, para na hora que você usar a máquina ali, você também fazer a sua higienização. Isso perpassa pela consciência de cada um, né? Porque isso vai evitar a proliferação do vírus. Porque se isso não é feito, uma pessoa contaminada digitou ali naquela máquina, outro vem e vai digitar, e se o vírus ficou ali, vai passar para essa pessoa. E isso aí a gente não consegue conter a proliferação da doença, né? E acaba ampliando aí a contaminação, e a gente vê os casos de óbito, os casos de superlotação das unidades de saúde, das UTIs, das enfermarias, enfim. Então, é necessário que haja a consciência, porque nós já tivemos, Wilson, tempo suficiente para saber quais os cuidados que devemos ter, né? É o uso da máscara, é o distanciamento social, o isolamento. Então, se você tiver necessidade de ir para a rua, vá com todos os cuidados e tal. Mas se não tiver, fique em casa. Essa é a recomendação para que a gente possa se prevenir e evitar a contaminação e a proliferação da doença. Celso, tem uma colocação aqui que eu vou ler do Heleno e depois fazer uma pergunta para você. O Heleno comenta aqui na nossa página: bom dia. Uma prioridade que não falam. Os supermercados entram como prioridade para servir, mas para ser vacinados não entra nem em pauta. É o que comenta aqui o Heleno. E uma dúvida que eu tenho, Celso, é que nesse período de pandemia a gente sabe que a economia deu uma quebrada em diversos setores, né? Comércios e por aí vai. Só que nesse mesmo período os bancos lucraram bilhões. A gente tem notícias aí que durante esse ano de pandemia os bancos não tiveram prejuízo, muito pelo contrário, tiveram lucros. Mas ao mesmo tempo que a gente viu o aumento da quantidade de filas, eu pelo menos não tive notícia que houve aumento da quantidade de funcionários para atender essa demanda. É isso mesmo? Não houve aumento? Houve diminuição? O que é que aconteceu? O que acontece? Você está corretíssimo, Rony, e o Heleno, ele também destaca e chama atenção para os trabalhadores de supermercado, e eu citei aqui anteriormente, que essas categorias elas estão exercendo atividade classificada como essencial, e a gente tem que entender que é essencial mesmo, porque comercializa alimento e as pessoas precisam se alimentar realmente. Você não pode passar sem um alimento, aí já vai criar um outro problema. E essas pessoas, qual que é a minha discussão, né? É nesse sentido, de que essas categorias que estão exercendo as atividades essenciais, olhe bem, atividades essenciais regulamentadas, né? Que não é a categoria, não é o sindicato dos bancários, não é que determina que vai ser essencial, não. Isso já é do Estado, é do governo, é legislação, eles que estabelecem. Então, uma vez que estabeleceu isso, uma vez que estabeleceu que é essencial, está se estabelecendo que esses trabalhadores estarão expostos. Isso é fato, né? A gente vê que depois de muito trabalho, de muita luta, muita discussão, as empresas, inclusive bancos, né, colocaram aí os acrílicos, né, de proteção para proteger os trabalhadores, etc., né? E vice-versa, porque você protege um e está protegendo o outro. Então, usa aqueles acrílicos que separa
o trabalhador do cliente, né? Então, houve algumas medidas. Mas o que deixa a gente inconformado é o fato de você priorizar categorias que não é classificada. Por exemplo, academia é classificado como serviço essencial? Não é. E por que os professores de educação física estão sendo vacinados? Aonde é que está a essencialidade desse serviço? É importante a gente ter o professor de educação na normalidade. Mas agora, entre um e outro, a gente tem que ver o que é essencial. Trabalhadores de supermercado é essencial, bancário é essencial, trabalho de casa lotérica também, enfim, né, de farmácia, etc., são essenciais. Então, esses precisam estar na frente, no processo de vacinação, do que os professores de educação física, né? Professores de educação física. Então, aqueles que estão, professor de educação física, que está exercendo sua atividade dentro de um estabelecimento de fisioterapia, de uma unidade hospitalar, né? E que aí já é um fisioterapeuta, não é um professor de educação física, não é? Esses aí têm que ser vacinados, mas outros não. Porque, por exemplo, policiais podem ser vacinados os que estão na ativa, os que estão inativos, né? Esses não serão vacinados e entrará no calendário. Quanto à lucratividade dos bancos, é importante, Rony, quando você traz essa questão, porque os bancos, eles não têm compromisso social. Isso a gente coloca claramente para todo mundo. E no discurso da tecnologia e tal, que tem que acompanhar a modernidade, que tem que acompanhar os outros países, isso vai justificando a destruição dos postos de trabalho nas agências bancárias, tanto e aí fala, mas você é bancário, você vai falar. Eu falo isso porque a população brasileira ainda não está preparada para utilizar os mecanismos alternativos, né, de uso na internet para movimentar suas contas bancárias. Até eu, por exemplo, eu tenho dificuldade, às vezes. Todos nós temos essa dificuldade, né, de estar manipulando, de estar fazendo contratos, de estar fazendo através do celular, através do computador. Temos essa dificuldade, né, porque a gente não tem a segurança e muitas vezes não sabe manipular isso. Portanto, é importante e é necessário que tenha o trabalhador humano, né, o atendimento físico nas agências bancárias. E não existe questões financeiras, econômicas, que justifique, né, que o banco, não vou contratar porque o nosso lucro diminuiu, a gente está tendo perda e tal. Porque é na crise que os bancos mais ganham dinheiro. É na crise que os bancos mais ganham dinheiro. Então, a gente tem uma revolta com relação a isso, porque a coisa lá da destruição do posto de trabalho, ela acontece naturalmente nos bancos, e quando isso acontece, a população fica excluída. E quando você vê essas filas, e a gente tem discutido, Wilson e Rony, nos nossos fóruns de debate, de que essa situação que está instalada hoje nos bancos, ela não muda depois da pandemia. Você tem uma agência bancária aqui em Jiqué, do Bradesco, um único caixa físico para atender a população, aqueles que vão para lá, que não são todos, porque ali é limitada a entrada e é limitado o serviço. Eu cheguei no banco para fazer um depósito e não consegui depositar num caixa físico dinheiro em espécie. Agora imagine você, né? Você tem um banco, você leva o dinheiro para depositar e você não pode depositar porque você tem que ter uma conta, tem que depositar no caixa eletrônico, não pode depositar no caixa físico. A mesma coisa é um saque. Você vai fazer um saque, aí você não pode, porque você só pode sacar a partir de tantos R$1.000, não pode sacar R$1.000, não pode... Quer dizer, uma coisa que muda, e aí eu digo assim, isso muda porque a FEBRABAN estabelece que tem que ser assim, porque assim eles vão reduzir custos, mas vai dificultar o atendimento ao público, vai dificultar o serviço para o público. Então, a gente tem essa dicotomia dentro das agências bancárias, que você tem uma unidade para atender a população e você não atende a população, que fica por isso mesmo. E o município não faz absolutamente nada. Nós não temos um PROCON que vá
contrariar isso, porque tem um normativo da FEBRABAN homologada pelo Estado. Então, a população é que fica desassistida e é isso que revolta a gente. Quando a gente tem aqui uma lei para atendimento em 15 minutos, aqui que é em 20 minutos, e essa lei nunca foi aplicada antes da pandemia, agora é mais difícil ainda, porque a fila agora está ali fora da agência bancária, criando um desconforto para aquelas pessoas, para os comerciantes que têm suas lojas próximas ao banco e que aquela fila passa pela porta de suas lojas, né? Então, cria toda uma dificuldade para a população usar os serviços bancários, sobretudo o serviço que é oferecido pelo atendimento pessoal, pelo atendimento físico. Então, é essa questão que é colocada, porque os banqueiros, eles só visam o lucro. E quanto mais, só para resumir aqui e fechar esse ponto, Rony e Wilson, os bancos, eles estabelecem uma meta. Então, você diz o seguinte, você vai ter que vender aqui sem seguros. Aí, com muita dificuldade, os colegas conseguem vender esse sem seguros. Aí ele estabelece uma nova meta. Agora é 200 seguros que você tem que vender, ele dobra a meta. Quer dizer, você já teve dificuldade para vender 100, agora você vai ter que vender 200. E se você não vender, você pode ser demitido. Então, veja a situação. É por isso que muitos colegas estão com problemas psicológicos, tomando remédio tarja preta, porque ou você faz o que é determinado para você fazer, ou você vai ser colocado no olho da rua. Essa é a realidade que é colocada para os bancários, e por isso a gente reforça o que você disse, que os bancos continuam obtendo lucros e mais lucros. Pode ter tido um lucro menor do que num período normal, mas se você for comparar com todo o segmento da economia, é o segmento que mais lucra no país, se comparado ainda com outros segmentos financeiros do mesmo ramo em outros países, é o sistema financeiro brasileiro. Ok. Celso, agradecer a você por essa entrevista. Fatos, assuntos assim, muito esclarecedores. A gente vem trazendo várias categorias para debater os assuntos. Nosso tempo esgotou, mas a gente quer agradecer a você, aos sindicatos bancários, pelas colocações, pelas explicações. Acredito que muito interessante para nosso público telespectador. Obrigado, viu, Celso? Celso Argolo, Sindicatos Bancários de Jiqué e região. Wilson, eu que lhe agradeço. Eu só queria dizer o seguinte, que quando se fala na questão de fechamento do comércio, não é uma coisa com relação ao comércio, porque às vezes o comerciante ele tem uns cuidados ali de manter o distanciamento, de ter o álcool em gel, etc, etc. É porque a abertura do comércio em si, como a abertura do banco, ele fomenta a circulação das pessoas na rua. Porque, eu vou na rua comprar isso, eu vou comprar aquilo, o comércio está aberto, eles vão para a rua. E há essa proliferação, essa mobilidade das pessoas na rua, e isso acaba contribuindo para o aumento da pandemia no município. Mas é uma questão muito preocupante essa do comércio, mas eu entendo que a vida está acima de qualquer coisa. Só para fechar, eu quero dizer o seguinte, tem um comerciante que faleceu, né? Hoje a viúva que andava no comércio com ele, não vai mais no comércio, e eu tenho certeza que você pergunta a ela, você preferia seu comércio fechado e você com seu marido aqui, ou você queria a situação que você está vivendo hoje? Certamente ela iria responder que preferiria o comércio fechado e o marido dela vir. É a situação. Mas muito obrigado, estamos à disposição para qualquer outra oportunidade. Celso Argolo, dos Sindicatos Bancários. Rony, nós estamos encerrando esse nosso programa de hoje, mais uma vez agradecendo os assuntos aí que foram debatidos aqui na Hora de Notícias da JR TV Web, para todos os nossos ouvintes. A todo mundo que teve nos